coração da nossa utopia. Quando o sol da esperança brilhar, eu vou cantar. Quando o povo nas ruas sorrir e a roseira de novo florir, eu vou cantar. Quando as cercas caírem no chão, quando as mesas se encherem de pão, eu vou cantar. Quando os muros que cercam os jardins, destruídos então os jasmins, vão perfumar. Vai ser tão bonito se ouvir a canção cantada de novo. No olhar da gente a certeza de irmão, reinado do povo. Vai ser tão bonito se ouvir a canção gente, a certeza de irmãos, reinado do povo. Quando as armas da destruição, destruídas em cada nação, eu vou sonhar. E o decreto que encerra a opressão, assinado só no coração, vai triunfar. Quando a voz da verdade se ouvir e a mentira não mais existir, será enfim tempo novo de eterna justiça, sem mais ódio, sem sangue ou cobiça, vai ser assim. Vai ser tão bonito se ouvir a canção cantada de novo. No olhar da gente a certeza de irmãos, reinado do povo. Vai ser tão bonito se ouvir a canção cantada de novo. No olhar da gente a certeza de irmãos, reinado do povo. Tão bonito se ouvir a canção cantada de novo. No olhar da gente a certeza de irmãos, reinado do povo. Vai ser tão bonito se ouvir a canção cantada de novo. No olhar da gente a certeza de irmãos, reinado do povo. Quando o dia da paz renascer, e a gente faz assim no coração, um gesto, ó, acariciar o sonho, a utopia dessas crianças, dessa meninada, a utopia de quem viveu antes de nós, semeou antes de nós, veio plantando isso da gente. Vamos fazer essa carícia no sonho que mora no coração da gente, quando o dia da paz renascer, juntos. Boa noite, irmãos e irmãs. Bem-vindos a mais uma celebração do Presbitério Cidade do Rio de Janeiro. Hoje é o segundo domingo do Advento, dia 28 de fevereiro de 2021. A canção que vocês acabaram de ouvir é do Zé Vicente. Ele compôs e cantou pra gente. A música se chama Utopia e fala de um tempo de justiça, de paz, de igualdade entre os homens. Será que esse tempo é possível? Será que a gente pode acreditar que vai haver um tempo assim? Os textos do calendário litúrgico para hoje nos fazem crer nessas coisas. O Salmo de hoje, no versículo 26, Salmo 22, versículo 26, diz assim: os pobres comerão e ficarão satisfeitos. Aqueles que adoram o Senhor o louvarão e serão sempre prósperos e felizes.
É um tempo futuro, é uma profecia que fala que um dia haverá plena justiça entre nós. Mas será que a gente pode confiar num texto deste como sendo verdade, como sendo algo que a gente vai ver acontecer? Bom, todos os textos de hoje falam de fé, falam de esperança. O texto do Antigo Testamento, Gênesis, capítulo 17, nos versículos 4 e 5, diz assim: Deus falando com Abraão: eu faço com você uma aliança, prometo que você será pai de muitas nações, e daqui em diante o seu nome será Abraão, e não mais Abrão, pois eu vou fazer com que você seja pai de muitas nações. Abraão já tinha uma idade muito avançada quando Deus fez essa promessa para ele. Mas ele manteve a fé. Romanos 2,18, que também é um texto do lecionário de hoje, diz assim: Abraão teve fé e esperança, mesmo quando não havia motivo nenhum para ter esperança. E por isso Deus o honrou e ele se tornou pai de muitas nações. Então, meus irmãos, o convite para hoje é que a gente renove a nossa esperança, fortaleça a nossa fé e continuemos acreditando que Deus pode transformar o mal em bem. O texto do Evangelho de hoje é Mateus 8, no versículo 34, diz assim: Jesus chamou a multidão e os discípulos e disse: se alguém quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Para seguir a Jesus é preciso ter fé, é preciso ter esperança. Que o culto de hoje fortaleça a fé de você, renove a sua esperança e faça você continuar caminhando apesar de tantas as dificuldades. Vamos nos preparar para o culto de hoje, no qual todas as canções foram gravadas por membros das nossas igrejas. Vamos nos preparar para o culto ouvindo o prelúdio. Deus abençoe.
Amados irmãos e irmãs, queremos agradecer o privilégio de poder compartilhar esses momentos de culto juntamente com o amado irmão e com toda a sua família. Agradecemos essa rica oportunidade de fazer parte do seu lar, de fazer parte do espaço da sua casa e entrarmos na mesma sintonia de adoração, invocando o nome santo do Senhor na sinceridade dos nossos corações. O salmista, lá no Salmo 100, vai nos dar o seguinte conselho quando nos preparamos para adentrar a presença do Senhor. Diz assim o Salmo 100, versos 4 e 5. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom. A sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado pelo privilégio que temos de mais uma vez, como teu povo, congregados com a nossa família, em nossas casas, mas também compartilhando este momento com muitos lares que estão sintonizados neste culto virtual. Agradecemos esse privilégio de poder, ó Pai, separar uma parte do nosso tempo nesse dia consagrado para podermos render graças e bendizer o teu santo nome e entrar com suas portas com ações de graças e hinos de louvor, não de mãos vazias, mas trazendo mãos, ó Deus, que ficam à disposição para que o Senhor possa agir através de nossas mãos, para que o Senhor possa caminhar através dos nossos pés, para que o Senhor possa dar bom testemunho através do nosso exemplo de vida. Te pedimos, ó Deus, que cada oração, cada leitura da tua santa palavra, cada hino de louvor e adoração e também a ministração da mensagem, tudo contribua para que o teu santo nome seja engrandecido e o brilho da tua glória possa resplandecer, não somente neste lar onde nós estamos aqui reunidos, como também em todos os demais lares, onde a tua santa palavra é apresentada e o teu nome é invocado com a mesma sinceridade de coração. Recebe este culto de louvor e adoração e nos abençoe e nos dê a tua paz. É o que oramos agradecidos, no nome santo e eterno de Jesus. Amém e amém. Caminhemos juntos neste momento de louvor e adoração em nome de Jesus.
Na Epístola aos Hebreus, capítulo 4, dos versos 14 a 16, nós encontramos o convite para a confissão. E o autor do texto bíblico assim diz: portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos. Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo o tipo de tentação, porém sem pecado. Assim sendo, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. É a palavra de Deus quem nos convida à contrição e ao arrependimento. Assim nós podemos nos aproximar do trono da graça, confiantes de que em Jesus Cristo receberemos o perdão pelos nossos pecados. Nós vamos nos preparar para este tempo em que abrimos o nosso coração diante do Senhor, ouvindo uma belíssima composição do cancioneiro evangélico, Renova-me, através dos presbíteros Miriam e Rômulo de Portugal. Faça da letra desta canção a sua oração de confissão ao Senhor. Esse louvor fala sobre um pedido que você faz para Deus, um pedido de renovação. Que você possa, nesta hora de confissão de pecados, pedir para Ele te renovar completamente. Diga para Ele que você já não quer mais ser igual. Peça a Ele para te renovar. Senhor Jesus, só não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu corpo.
Feche seus olhos, vamos orar, vamos falar com o nosso Deus. Pai amado, Deus de misericórdia, Tu nos sondas e conheces o nosso coração como ninguém. Todas as nossas fraquezas e limitações e também o quanto temos falhado contigo, porque somos pecadores. Muitas vezes, Senhor, erramos por não entregar tudo em Tuas mãos. Erramos em tentar resolver os nossos problemas confiando em nós mesmos. E por isso fracassamos. Senhor, tem misericórdia de nós. Escuta a nossa oração e aumenta a nossa fé. Purifica-nos, ó Pai, para que sejamos guiados e nutridos somente pelo Teu infinito amor. É o que te pedimos, por Jesus Cristo, Teu Filho, que contigo e o Espírito Santo reina de eternidade em eternidade. Amém. Palavra de absolvição que está no Salmo 145, versículos 18 e 19. Leamos todos juntos. Diz assim: perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Ele acode à vontade dos que o temem, atende-lhes o clamor e os salva. O Senhor atende o nosso clamor e nos salva. Criamos nisso fortemente e firmemente em nossos corações, nestes dias turbulentos em que vivemos. Desta forma, irmãos e irmãs, sintamo-nos perdoados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A letra desse louvor nos lembra que o Senhor nos ama incondicionalmente. Os braços dele estão sempre abertos para nos receber. Que você possa pedir perdão ao Senhor nesta hora e se lembrar que Ele te ama. Mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama.
Nosso momento de louvor hoje serão 3 canções cantadas pelas pessoas das nossas igrejas, né? Vamos ouvir Valesca e Juninho, Priscila Warley e o Davi Rocha, da igreja de Jacarepaguá. Eles vão cantar para a gente Perto Quero Estar, Aclame e Coração Igual ao Teu. Vamos louvar o Senhor com os irmãos das nossas igrejas e vamos ter agora que fomos perdoados um momento de louvar e agradecer pelo que Ele tem feito na nossa vida. Louve o Senhor com os nossos irmãos e irmãs.
Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Amém. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo o que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas pra mim.
particular. Pegar-me com tua unção, para que eu possa exalar teu ser. Dá-me tuas asas pra te alcançar nos lugares altos, aonde tu estás.
disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu, dá-me um coração igual ao teu. Amém. Oremos, irmãos e irmãs, para que a palavra de Deus que será explanada e lida agora seja uma palavra que encontre um terreno bom e fértil no nosso íntimo, no nosso coração. Oremos. Senhor, pedimos a Ti que esta palavra que será lida e explanada neste momento seja uma palavra que encontre, Senhor, no nosso coração e no nosso íntimo um terreno eficaz para que ela prospere em nós, fazendo-nos um povo, Senhor, chamado por Ti, para testemunharmos do Teu nome e para sermos promotores do Teu reino nos dias em que vivemos. Senhor, também pedimos a Ti que essa palavra encontre a Ti, que essa palavra também encontre a nós mesmos, que essa palavra também encontre o outro, para que possamos fazer com que ele a conheça e viva dias melhores. Nós oramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos, eu sou o reverendo Luciano e nessa noite temos o privilégio de compartilhar com os irmãos a palavra de Deus. Eu gostaria de primeiramente começar fazendo uma leitura lá no livro de Deuteronômio, no capítulo 7, o verso 12, ele traz como título Bênçãos decorrentes da obediência. E no verso 12 diz: será, pois, que, se ouvindo estes juízos, os guardares e cumprires, o Senhor teu Deus te guardará a aliança e a misericórdia prometida sob juramento a teus pais. E o verso 15 diz assim: o Senhor afastará de ti toda enfermidade, sobre ti não porá nenhuma doença maligna dos egípcios, bem como sabes, antes as porás sobre todos os que te odeiam. E nós vamos também ir lá para a primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, verso de número 27 até o 30, que diz assim: por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos, doentes e não poucos que dormem. A palavra de Deus nessa noite traz como título obediência como remédio para a cura. E nós queremos primeiramente lembrar que vivemos numa época de pandemia onde mortos são contados aos milhares. A cada dia e há uma busca ansiosa pela solução. Queremos, desejamos e ansiamos pela cura da humanidade. Esse é um ponto comum a todos nós. Mas precisamos também entender que vivemos um grande risco de banalizar ou encarar como normalidade este problema comum a todos nós, deixando de enfrentar com seriedade a busca de soluções. E nesse ponto, eu queria destacar 3 itens
um que fala sobre nós como indivíduos, o que nós podemos fazer para que esse problema possa ser enfrentado também com a nossa participação. O que compete a nós? A gente precisa atentar para a nossa contribuição, que é fazendo uso de máscaras e praticando o isolamento social. Essa é a contribuição de nós como indivíduos. Mas queria também destacar as autoridades. O que compete às autoridades diante de tão grave problema? Nós lembramos que está nas mãos das autoridades as regras, a autoridade de impor, de estabelecer regras de conduta, de comportamento nessa situação que é de crise sanitária de proporções mundiais, de modo que é a autoridade que decreta o lockdown, o fechamento do comércio, enfim, aquelas medidas necessárias quando a situação está no limite, está no extremo, mas também compete às autoridades gerenciar programas econômicos, porque o isolamento social faz com que muitas famílias fiquem economicamente vulneráveis e precisa haver programas econômicos de socorro a essas famílias, e também está nas mãos das autoridades o planejamento visando a disponibilização das vacinas. A vacina já é uma realidade e precisa as nossas autoridades administrarem com sabedoria, com prudência, toda essa situação e principalmente com competência. E o terceiro item, o terceiro tópico, o indivíduo, as autoridades e a sociedade como um todo. A sociedade compreende indivíduos, compreende o governo, compreende a todos nós, unidos como nação. O que nos compete contribuir como sociedade? É nos unindo para o enfrentamento do problema que é comum a todos. Infelizmente, o que a gente assiste é uma politização desse problema, e o Brasil talvez seja uma das poucas nações do mundo em que a pandemia se transformou numa questão política, em que há grupos até torcendo para que o caos se instale como evidência de enfraquecimento da autoridade vigente, e a consequência de tudo isso é uma tragédia anunciada que todos nós vivemos. Mas é necessário a gente entrar no terceiro tópico, que fala da obediência. Nós já lemos Deuteronômio e eu gostaria também de ler com vocês aquilo que está lá na carta de Paulo, em 1 Coríntios, que foi lido, e o que esses dois textos abordam? Abordam algo muito interessante. As referências trazem em comum a advertência quanto ao risco de banalizar a ceia e também a vida de obediência aos preceitos do Senhor. Olhando primeiramente para a ceia, o texto fala claramente, especialmente lá no verso 28, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice, pois quem come, verso 29, quem come e bebe, sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Paulo está falando aqui sobre talvez o quanto ele ficou chocado com um quadro de muita fraqueza, muita doença no meio do povo de Deus, sabendo Paulo que a igreja tinha
a autoridade para repreender a doença, a enfermidade e ministrar a cura. Porque nós vamos ver lá no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 19, versos 11 e 12, diz assim: e Deus pelas mãos de Paulo fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventar do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam de suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. Paulo, quando percebeu a banalização que estava se praticando ali na igreja de Corinto, acerca da ceia do Senhor, ele logo associou o quanto ele ficou chocado de ver tantos fracos e doentes, porque a igreja, ao banalizar aquilo que é o ponto-chave para nós compreendermos o valor do sacrifício do Senhor Jesus em favor de todos nós, e a ceia, ela traz à memória o ponto marcante do ministério profético de Jesus Cristo. Aquele exato momento em que ele entrega a sua vida em resgate da nossa vida. Quando a gente come do pão, a gente lembra que isto é o corpo que Jesus entregou em favor de nós. E quando nós bebemos o vinho, nós lembramos que foi o sangue de Jesus que foi derramado na cruz do Calvário para a remissão dos nossos pecados. Paulo, ele percebeu e ficou alarmado, e quando ele advertiu sobre a questão de comer de forma indigna, ele vendo a banalização, ele associou a fraqueza, a doença que havia no meio do povo, porque o povo não estava se administrando com sabedoria, com reverência, dando a importância necessária àquilo que simbolizava algo fundamental para que a igreja tomasse posse da autoridade sobre ela investida e poder ministrar cura, poder repreender a enfermidade e poder tomar posse dessa autoridade espiritual. E o texto de Deuteronômio faz exatamente algo similar, é Moisés advertindo: ora, se vocês obedecerem os preceitos do Senhor, o Senhor vai colocar uma proteção, vai estabelecer uma espécie de blindagem sanitária, de modo que as doenças que acometiam os egípcios não chegará a vós, não chegará à vossa tenda. Pelo contrário, essa doença recairá sobre os vossos adversários, sobre aqueles que vos odeiam. Então, quando a gente olha para a situação atual, a gente deve olhar para dentro da igreja e talvez até mesmo para o interior dos nossos corações. Porque, diante de toda essa situação, será que não estamos repetindo o equívoco que aconteceu ali na igreja de Corinto em relação à ceia, ou o grande equívoco que aconteceu quando o povo de Israel atravessou o Jordão, e a advertência de Moisés era antes de fazer essa travessia, e Moisés estava advertindo para que o povo não esquecesse os preceitos do Senhor. O povo atravessou o Jordão e a sequência da história nós conhecemos. O povo acabou por inúmeras desobediências, seguidas rebeldias, acabou por ficar exilado e ficar distante da sua própria terra. Quando o Senhor Jesus caminhou entre nós, ele encontrou um contexto de o povo até habitando a sua terra, mas sem a liberdade. Não era um povo livre, era um povo dominado
por um império dominador, o Império Romano. Tudo isso é fruto da desobediência, e a palavra de Deus nos adverte que a obediência, ela serve como remédio. A desobediência é que traz todas as consequências adversas. Então, que possamos caminhar em obediência, que possamos resgatar o valor da simbologia, não da ceia em si, mas o que ela representa, que é o grande sacrifício de Jesus ali na cruz do Calvário, entregando a sua vida em resgate das nossas vidas. E que possamos ter sempre uma vida de gratidão por esse grande preço que nenhum de nós teríamos condições de pagar. Não haveria dinheiro no mundo que pagasse o que Jesus fez por cada um de nós, e que possamos reagir com eterna gratidão, sendo pessoas submissas aos preceitos do Senhor, e que possamos sempre contribuir para que o Evangelho seja anunciado e para que vidas sejam resgatadas mediante a fé em Jesus Cristo. Que Deus assim nos abençoe e nos dê a sua graça e a sua paz. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pago, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em tuas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, por meio de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, pelos escravos em tuas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador.
Bom dia, meus amados irmãos. Reverendo Roberto, nesse momento de intercessão, na liturgia do culto da Igreja do Senhor. Que o Deus da paz, o Deus que pessoalmente cuida de cada um, possa nos abençoar neste momento de culto. O apóstolo São Paulo, ensinando a Timóteo, ele diz: fazei intercessões por todos os homens, e que a nossa oração e que tudo aquilo que deseja o nosso coração possa alcançar, em primeiro, a nossa família, e em seguida a família da igreja e todos aqueles que estão necessitados de ajuda no dia de hoje. Que o Senhor possa abençoar a todos. Eu oro porque creio nesse Deus que é fiel e justo em tudo aquilo que fala e faz. Oremos ao Senhor. Pai, nós colocamos diante de Ti a vida de todos aqueles que estão ligados no culto desta noite. Aqueles que estão necessitando de um toque de cura, um toque de alegria, um toque, Senhor, de esperança. Que Tu possa abençoá-los nesta noite. Te pedimos pelos enfermos, que o Deus da cura possa abençoar a todos. Te pedimos também, Senhor, por aqueles que estão necessitando de que portas sejam abertas. Pai, em nome de Jesus, derrama o óleo de alegria, para que haja alegria em meio a toda esta pandemia. Eu oro em nome de Jesus e para a Tua glória. Amém. O vento não me derrubou, o medo não me parou, a guerra me feriu, mas a experiência ficou. Eu não me calei e não vou me calar, enquanto houver fôlego vou adorar. Posso até ter caído na guerra, mas caído não vou ficar. Sei que esse vento vai passar. Também sei que o meu milagre vai chegar. Deus conhece a minha história, sabe tudo sobre mim. É só olhar pra trás para ver quantas guerras já venci. Sobrevivi adorando, sobrevivi confiando, sobrevivi, não desisti, Deus cuida de mim. Sobrevivi adorando, sobrevivi confiando, sobrevivi, não desisti, Deus cuida de mim. Ele cuida da tua casa, cuida da família, cuida do trabalho, Ele cuida da tua vida, cuida do ministério, cuida da saúde, cuida dessa igreja, Ele cuida de ti. Adore que Ele cuida, exalte que Ele cuida, glorifique que Ele cuida, louve a Ele que Ele cuida. Receba força, receba alegria, receba equilíbrio, unção de ousadia. Essa guerra não te mata, vai te fortalecer. É nesse deserto que Deus vai prover. Se prepare, vem novidade chegando pra você. Deus dá força ao cansado, levanta o caído, exalta o humilhado, Ele cuida do ferido. Enquanto você adora Ele aqui, Ele cuida de tudo pra você. Então adore que Ele cuida, exalte que Ele cuida, glorifique que Ele cuida, louve a Ele que Ele cuida. Se alguém perguntar como que você
cuida de mim. Ele cuida de mim. Ele cuida de mim. Ele cuida de mim. Olá pessoal, boa noite. É um prazer estar participando e convido todos vocês a fazer essa oração junto comigo, agradecendo por tudo que já aconteceu, por todo o momento que nós vivenciamos juntos, né? Pela adoração ao nosso Senhor, pela confissão dos nossos pecados, pela mensagem que nos foi trazida, agradecendo ao Senhor pelo culto e pela semana que se inicia. Então, por favor, se junte comigo nessa oração para que a gente possa de um só pensamento e uma só união falarmos com o nosso Senhor. Vamos lá? Deus eterno, Pai, muito obrigado porque Tu, ó Pai, estás conosco em todo o tempo. E por mais que às vezes nós não compreendamos tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós, queremos e devemos continuar firmes na Sua presença, na Sua dependência e no Seu temor. Te agradecemos pelo culto que nós te entregamos, ó Pai, pedindo que o Senhor receba ele de todo o coração, que tenha recebido de todo o coração, e que todos os momentos em que nós conversamos contigo, o Senhor possa falar conosco também, escutar o nosso clamor, as nossas preocupações, as nossas atribulações, porque temos em Ti, ó Pai, o nosso porto seguro, a nossa fortaleza, quem nós devemos recorrer toda vez que nós estamos tristes, cansados, mas também nos momentos de alegria. Nos despeça, Pai, agora já nos nossos lares, mas para que nós tenhamos uma semana debaixo da Sua graça e que nessa graça a gente consiga, Senhor, resplandecer e testemunhar a Ti, ó Pai, nesses novos meios que nós temos hoje em dia, nas nossas lives do trabalho, nas nossas lives das escolas, na nossa troca de conversa e mensagem e de vídeo com os nossos amigos, que nós tenhamos oportunidade, Senhor, de fazer com que a nossa voz e o Seu testemunho, principalmente, alcance lugares que nós antes não tínhamos oportunidade. Abençoe-nos, ó Pai, porque precisamos de Ti, não só nós, o Seu povo, como toda a humanidade. E intercedemos por toda a humanidade nesse momento, para que isso se encerre, toda essa pandemia, todo esse novo tempo que nós estamos vivenciando, se acabe e que a gente possa retomar conforme a Sua vontade, e sempre debaixo da Sua vontade. É o que Te peço, Te agradeço e, junto com os meus irmãos, faço a oração que o Senhor deixou para nós. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino e seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Uma boa semana, meu irmão, uma boa semana, minha irmã, que o Senhor nos abençoe firmemente. Amém. Recebamos, pois, a bênção, e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso bondoso e glorioso Pai Celestial, a comunhão e doces consolações do Espírito Santo, esteja com todos nós, hoje e para todo sempre. Amém. Tenhamos, portanto, uma semana de bênção em nome de Jesus. Deixe o Senhor acalmar essa tempestade aí dentro, querido. Vamos continuar adorando a Deus. Se o sol se pôr e a noite chegar, Tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, Tu és meu abrigo.
Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Declara aleluia. 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 Oh, cante aleluia. 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 Erga a tua voz. Oh, cante aleluia. Algo para você, meu amado. Gostaria que você cantasse aí da sua casa conosco mais uma vez. Se o mar me submergir, a tua mão vai me trazer à tona para respirar. O mar submergir não é uma certeza, é uma possibilidade. Pode ser que isso aconteça ou não. Mas a mão do Senhor te trazer à tona para respirar não é uma possibilidade, é uma certeza, querido. É uma certeza, a mão dele vai te trazer à tona para respirar em qualquer situação que você esteja. Mas deixa eu dizer algo, pense comigo aqui, querido. Quando Pedro começa a afundar, ele grita pelo nome de Jesus. Geralmente a gente grita por alguém que está longe. E aí, para essa pessoa nos ouvir, a gente grita o nome dele, ô fulano de tal. O texto fala que quando Pedro começa a afundar, ele grita pelo nome de Jesus.
Porque às vezes é assim, querido, diante da tempestade e o medo que tenta se instalar no nosso coração, às vezes parece que Ele está longe, às vezes parece que Jesus está distante, às vezes parece que não vai dar tempo dEle nos socorrer, dEle nos ajudar. Mas ouça, o texto diz que quando Pedro grita pelo nome de Jesus, Jesus não vai andando na direção de Pedro. O texto diz, e Jesus estendendo a sua mão, segura a mão de Pedro. Para Pedro parecer que estava longe, querido. Mas eu e você nunca estaremos longe o suficiente das mãos do Senhor, querido. Ele nunca estará longe de mim, de você. A gente vai estar sempre ao alcance da mão do Senhor. Eu não sei como está sendo para você passar esses dias de quarentena, de pandemia, de doença, talvez dentro da sua casa, talvez de pessoas que você conhece, talvez você conheça pessoas que até infelizmente já morreram, já faleceram, estão no hospital, e você está com medo disso tudo, não sabe o que fazer, nem sabe para onde ir, e parece que no meio disso tudo Deus está longe. Mas eu quero te dizer, Deus está aí agora com você dentro da sua casa. Deus está com você, talvez até dentro desse hospital aí, se você está no hospital agora. E a mão do Senhor vai segurar na tua mão agora. Eu declaro que a mão poderosa, que a mão que cura, que sara, vai tocar em você. Está tocando na tua vida, na tua família agora. Em você que está deitado nessa cama, nesse leito. Eu declaro, a mão do Senhor está te tocando agora. Você não está longe da mão dEle. E Ele vai te trazer à tona para respirar em nome de Jesus. Em nome de Jesus eu declaro essa palavra e você vai chegar do outro lado, amém? Cante comigo esse refrão dessa canção. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Cante isso pra você, pra tua alma, diga: Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Da sua casa, diga comigo: aleluia, aleluia, aleluia. Amém. E com essas palavras de ânimo do Davi Sasser cantando Sobre as Águas, nós encerramos a nossa celebração de hoje. Antes de terminar, eu gostaria de fazer aqui um registro, um reconhecimento, uma palavra de gratidão ao casal de missionários Davi e Dorothy Gartrell. Após 27 anos no Brasil, trabalhando como missionários na Igreja Presbiteriana Independente e nos últimos 8 anos na Igreja Presbiteriana Unida, eles estão retornando aos Estados Unidos. Eles estão agora em Governador Mangabeira, né? E quando eles foram embarcar de volta para os Estados Unidos, foram fazer um exame e foi detectado que estavam com Covid. Por isso tiveram que adiar a viagem de retorno aos Estados Unidos por mais 15 dias. Esperamos que eles se recuperem e possam viajar para reencontrar sua família, seus filhos, seus netos. A última palavra de hoje vai ser dada pelo padre Júlio Lancelotti. Ele participou recentemente de uma live sobre espiritualidade e ação e nós destacamos um trechozinho do que ele falou para compartilhar com vocês. Preste atenção e veja se ele não tem um recado para nós, para as nossas igrejas, para a forma como a gente vive a nossa fé. Vamos ouvir com atenção o padre Júlio Lancelotti. Um dia uma jornalista me perguntou: qual é a tua perspectiva? E ela ficou espantada
e até chorou quando eu disse: a minha perspectiva é o fracasso. Porque se eu buscar a vitória e o sucesso, é porque eu aderi a esse sistema. Nesse sistema, eu sempre serei um fracassado. E eu quero estar do lado dos que perdem. E como disse o Darcy Ribeiro, eu estou muito feliz de estar do lado dos que perderam. Não queria estar do lado dos que ganham. Quero estar do lado dos pisados e não dos que pisam. Estar do lado dos perdedores e não dos vencedores, na fraude, na mentira, na injustiça e na maldade. Então, eu não posso ter medo de perder. E uma coisa que eu aprendi e que talvez tenha sido uma das aprendizagens mais duras da minha vida: por amor também você erra. O amor não nos torna infalíveis. Nós, na luta, muitas vezes podemos nos enganar, podemos errar também. Nós somos vulneráveis. Quem ama se torna vulnerável. O amor não nos torna invencíveis e infalíveis. O amor nos torna vulneráveis. Por isso, como muitos místicos cristãos, e eu tenho muito apreço por todas as religiões, especialmente as de matriz africana, tenho amigos muçulmanos, budistas, hinduístas, e gosto muito dos ateus, porque muitos dos que são ateus, como esta pessoa que diz: eu sou ateia, ela é ateia de um Deus injusto, do qual, se for perguntar para ela de qual Deus que ela é ateia, eu também sou ateu. Então, a gente tem que olhar para a humanização de todos e não ter medo, não ter medo. E como eu estava dizendo, esses místicos todos me ensinaram a contemplar a cruz, a contemplar o crucificado. O Deus crucificado, como diz o Moltmann, o Deus despojado, o Deus que não é todo poderoso, ele é todo misericordioso. Aliás, eu tenho muita dificuldade de falar Deus todo-poderoso. Eu prefiro falar Deus misericordioso, porque dá uma impressão muitas vezes, e muita gente pergunta: onde é que está Deus? E aquela passagem célebre do campo de concentração, e que depois alguns papas até voltaram a falar isso, quando perguntam: onde é que está Deus agora? Deus agora está doente, está sem respirador, está abandonado na rua. Onde está Deus? Deus está naqueles que estão sofrendo, está nos pequeninos. Sabe, Frei Davi, na Casa Vida, onde nós acolhemos as crianças com HIV e AIDS, tinha uma menininha que eu dizia que ela era a minha heresia, porque aquela era uma menininha negra com AIDS, uma menina que o pai foi massacrado no massacre do Carandiru, e aquela menina morreu diante de mim, e eu dizia: ela me faz acreditar que Deus é mulher, que Deus é criança, que Deus é negra e que está com HIV e AIDS. Agora Deus está com Covid-19. Então Deus é o Deus que sofre conosco, que é discriminado, que é rejeitado e que nos questiona para lutar contra isso. Que nos questiona, como diz o John Sobrino, a descer da cruz os crucificados. Eu acho que essa é a grande espiritualidade que a gente tem. Descer da cruz os crucificados. O nosso povo brasileiro está crucificado. É indígena crucificado. É negro crucificado. É mulher crucificada. É LGBT crucificado. Então, nós temos que ter muito claro isso. Acho que de nós quatro aqui, eu sou o mais velho. E a velhice nos ensina algumas coisas. E algumas coisas têm que ficar claras na nossa vida. O Papa Francisco diz que a gente tem que buscar o essencial. Um dia, Frei Davi, eu estava no metrô, no banquinho azul, porque eu já tenho idade para andar no banquinho azul, e eu estava lendo um livro do Leonardo Boff, que se chama Cristianismo, o Mínimo do Mínimo. E eu estava indo de metrô visitar uma irmã que estava doente, a irmã Maria Emília, que faleceu, que trabalhou muito na pastoral carcerária, escreveu até um livro sobre a produção da esperança no presídio.
E uma senhora que estava no metrô olhou para mim e falou assim: de que lado que abre a porta do paraíso? Ela estava se referindo à estação Paraíso do metrô. E ela não sabia de que lado que abriria a porta. Ela disse: de que lado abre a porta do paraíso? E eu, com o livro do Boff na mão, olhei para ela e falei para ela: minha filha, que pergunta interessante a sua. A porta do paraíso abre do lado dos pobres. E ela sorriu e eu achei tão interessante aquilo. Então, acho que essa clareza a gente tem que ter. Nós não podemos buscar a vitória, nós temos que buscar a fidelidade, mesmo que a nossa luta seja uma luta que muitas vezes temos que sofrer. Eduardo, eu já tive que enfrentar a tropa de choque, já levei cacetada da polícia, já levei com os escudos da tropa de choque. Nas manifestações de rua, eu estive junto dos jovens da tática Black Bloc, na FEBEM, junto do lado e junto dos jovens rebelados, assim também no presídio feminino, no presídio masculino, junto dos índios, dos guaranis, diante da prefeitura de São Paulo. Assim também levei muita bomba de gás junto do povo de rua, enfrentando também a tropa de choque. É o lugar que eu prefiro estar, na luta daqueles que perdem. Eu não quero estar nunca do lado dos que ganham, mas do lado dos que perdem. Então eu aprendi isso, a não ter medo de perder, de saber que tem um limite muito grande. E amar é perder. Eu aprendi, Henrique, Frei Davi, a perder tudo. Muita coisa eu já perdi. Só não quero perder o amor de continuar até o fim do lado dos que perdem também. Amém. Agora cabe a cada um de nós pensar nessas palavras do Padre e cada um decidir de que lado a gente quer ficar. Vamos terminar a celebração de hoje orando pelo Brasil e depois de tudo isso que o Padre Lancelotti falou, depois de tudo que a gente sabe sobre a realidade brasileira, só mesmo orando pelo nosso país. Até domingo que vem, fique na paz, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.